O Recife confirmou a primeira morte por chikungunya neste ano. A vítima foi um homem de 33 anos, morador do bairro do Ibura, na zona sul da nossa capital. E o nosso repórter Emerson Pereira está com o médico infectologista para trazer algumas orientações para a gente. Emerson, bom dia para você. Oi, Anne, bom dia para você, para todo mundo. De acordo com a Secretaria de Saúde, esse homem que foi vítima de 33 anos, ele chegou a ser atendido numa unidade médica, apresentando tosse seca, febre, sintomas gripais. Recebeu alta, foi para casa, foi medicado, no dia seguinte foi piorando, teve tosse com sangue, voltou à unidade. 4 dias depois, o estado de saúde dele se agravou bastante, ele foi levado para um hospital, infelizmente acabou morrendo. O bairro do Ibura, onde ele morava, infelizmente, de acordo com a Secretaria de Saúde, é a localidade que apresenta o maior risco de infecção por essa doença, a chikungunya. Então, um alerta importante que tem que ser feito para a população daquele bairro e também de outras regiões do Recife. Por isso que a gente convidou o médico infectologista, o Gabriel Serrano. Gabriel, primeiro para explicar à população, porque ainda tem muitas dúvidas sobre a diferença de dengue, zika, chikungunya, os sintomas. Tudo isso, explica para a população. Bom dia. Bom dia, Anne. Bom dia a todos que estão assistindo a gente. A gente sabe que são doenças que são conhecidas como arboviroses, né? Que podem ter essa transmissão sendo algo mais importante em algumas épocas do ano. Então, essas épocas de chuva são muito importantes justamente porque eles passam do mosquito para o ser humano. E aí esses mosquitos aproveitam esse período de chuva para, nas águas acumuladas, acabarem colocando seus ovos. O grande problema é que elas são um pouco parecidas no começo, causam febre, uma queda do estado geral, uma moleza, mas normalmente a gente tem a chikungunya causando mais dores articulares. A zika, ela pode causar pequenos pontinhos no corpo, que podem até coçar um pouco. E a dengue, normalmente, são manchas mais avermelhadas e não causam tanto essa dor que tem na chikungunya, mas a febre também que é causada é um pouco mais alta. De acordo com a Secretaria de Saúde, esse homem de 33 anos que morreu era hipertenso, cardiopata, tinha problemas de saúde, que a gente chama de comorbidades. Isso é mais grave ainda? A pessoa que é idosa, por exemplo, também apresenta um maior risco? Sim, tanto crianças muito jovens quanto os idosos e gestantes também, além das pessoas com comorbidade, têm a probabilidade maior do que outras pessoas de terem uma evolução mais grave. Isso porque às vezes pode acontecer do paciente ter uma vasculite, uma inflamação nos vasos, por isso que a gente tem até esse paciente apresentando esse quadro de sangramento, né, que você citou, dessa tosse. Isso era um sinal de que ele podia estar com uma desregulação do sangue, digamos assim, dos vasos. E isso normalmente é encontrado em pacientes que, mesmo jovens, né, como você falou, tinham 33 anos apenas, tenham, por causa dessas comorbidades, principalmente quando elas estão descontroladas, apresentado um quadro mais grave. Isso pode acontecer com maior probabilidade nessas pessoas. Eu tenho certeza que algumas pessoas estão assistindo em casa dizendo, olha, eu peguei chikungunya uma vez, até hoje, meses, até anos depois, eu ainda sinto alguma dor articular, algum desconforto. Essa pessoa que já teve chikungunya, ela desenvolve algum tipo de imunidade para não pegar novamente ou se pegar ser mais fraco? O que a gente pode explicar sobre isso? O que acontece muitas vezes é que a chikungunya ela pode trazer uma repercussão de inflamação nas articulações, porque o tipo de célula inflamatória ela é encontrada com maior quantidade nessas regiões, né? A célula, digamos, ela fica mais agitada por causa do vírus da chikungunya e por isso, depois essas células, ao ficarem agitadas, podem facilmente voltar a se agitar. Às vezes pega uma outra virose ou um dia faz um esforço maior em casa, lavando as coisas ali, e isso acaba fazendo com que essa articulação doa novamente, doa mais. Mas isso não significa que é a mesma doença durando até hoje, né? Isso é porque a pessoa já esteve doente e isso cria uma imunidade contra a infecção, mas não significa que a doença está durando até agora. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Alerta importante, Anne. Eu volto com você. Até porque é tão sofrido, né? Muito obrigada, Emerson. Obrigada também ao doutor Gabriel por ter nos atendido. Agora a gente vai seguir com o caos na mobilidade.